Bom, então aqui na segunda etapa agora a gente vai falar propriamente dito. Então a gente vai falar propriamente dito da equação reduzida da reta. Equação reduzida da reta é só uma outra maneira de escrever a reta, tá? A gente vê a equação geral, a gente vai ver agora a equação reduzida e eu vou falar com vocês que tem várias formas de se escrever essa equação reduzida. Vocês podem achar um ou outro caminho mais fácil, fica a critério de vocês. Já começa reparando aqui na figura que ela é bem parecida com o que eu fiz lá no coeficiente angular. Você tem aqui a inclinação alfa da reta. Eu destaquei aqui os pontos P e Q que pertencem à reta R, ok? E fiz aquele triângulo menor utilizando esses pontos, tá? Ainda marquei um ponto R aqui só para fechar o triângulo, ok? Vamos proceder da mesma forma que eu fiz para o coeficiente angular, só para vocês perceberem uma coisa. Como é que a gente tinha feito lá? Que o m, o coeficiente angular, ele é igual a tangente de alfa, e a tangente de alfa é o cateto oposto. Então, esse lado aqui, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Vamos só botar aqui para lembrar. O adjacente é o daqui de baixo, que é o que está juntinho aqui com o ângulo, ok? Bom, quais são as medidas desses catetos aí em questão? O cateto oposto a gente já sabe que é apenas esse pedaço aqui no meio. Então, igual eu fiz lá na outra, pegar o comprimento total aqui, que é y, menos aonde para aqui que eu não quero, que é o n. Tá? Então, cateto oposto é y menos n. Vamos botar aqui embaixo. Tá? Então, o m, que é o coeficiente angular, ele é igual a y menos n, dividido pelo adjacente. O adjacente é esse pedaço aqui. Repara que esse pedaço começa do zero e vai até o x. Se eu fizer o mesmo cálculo ali de uma conta de menos, né? Eu fizer x menos zero, tirar zero não muda nada. Então, isso daqui é a mesma coisa que x. Então, eu vou colocar simplesmente aqui x. Se eu quiser multiplicar isso daqui cruzado, coisa que a gente não fez, porque lá naquela etapa a gente queria calcular o m, o coeficiente angular, aqui eu não estou querendo isso. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter x vezes m igual a y menos n, ok? Bom, isso daqui já é o caminho para a equação reduzida da reta, tá? A equação reduzida da reta, a gente só vai arrumar uma coisinha aqui. Esse menos n, ele vai se juntar aqui com o xm, né? X vezes m, vou botar aqui xm, esse menos n passa para cá, fica mais n. E essa daqui é a minha equação reduzida da reta, tá? A gente costuma colocar o y na frente, né? Então, só para deixar da forma tradicional, vamos deixar aqui o y na frente igual xm mais n, tá? Essa é a equação reduzida da reta que a gente pode obter, como eu fiz aqui agora, a partir da mesma ideia do coeficiente angular. Só que tem uma outra maneira também que a gente pode chegar nessa equação reduzida utilizando a equação geral que a gente aprendeu anteriormente, e a gente vai ver isso nos exemplos. Só quero reforçar aqui para vocês que esse m aqui é o coeficiente angular da reta, e esse n aqui, esse número que vai ficar sozinho aqui, né, esse mais alguma coisa, ele é chamado de coeficiente linear da reta, ok? Eles têm extrema importância na hora de eu saber como que a reta se comporta no plano cartesiano, porque o coeficiente angular, ele indica a inclinação da reta, então o quão inclinada ela vai estar. O coeficiente linear vai fazer a reta, vamos colocar assim entre aspas, andar pelo plano cartesiano. Você está vendo que aqui na figura, vamos apagar esses riscos aqui, ó, só para vocês verem com mais clareza. Vocês estão vendo que aqui na figura, o N é o ponto aqui onde a reta corta o eixo Y. O coeficiente linear é isso mesmo.
é o ponto onde a reta corta o eixo y, ok? Então, se ela corta aqui no N, vamos dizer que esse N é 3, ela vai estar passando pelo ponto 3. Se eu falar para vocês que o coeficiente linear de uma reta não é mais 3, passa a ser menos 2, o que acontece? Essa reta, ao invés de passar por esse ponto, ela vai passar aqui por baixo no menos 2. Então, ela passa a cortar o eixo aqui. Ela vai ter a mesma inclinação, só que ela vai estar cortando o eixo lá embaixo. Então, é como se ela tivesse andado, feito esse deslocamento daqui para cá, ok? Então, o coeficiente linear faz a reta assim, subindo, descendo pelo plano cartesiano. Enquanto que o coeficiente angular vai fazer ela rodar aqui pelo plano, ela ficando com uma abertura menor ou ficando com uma abertura maior, ok? E esses dados aí são importantes porque pode facilitar um pouquinho aí a nossa vida em algumas situações. Vamos começar nos exemplos e aí nos exemplos eu vou comentando um pouco mais sobre isso. Então esse daqui é o exemplo 2, porque é a continuação da nossa parte do coeficiente angular. Lá a gente fez o exemplo 1, aqui a gente faz agora o exemplo 2. E o exemplo 2, vocês observem que a reta R, ela corta o eixo Y no ponto 2. E eu falei agora há pouco com vocês que aonde ela corta o eixo Y é o coeficiente linear. Então, se eu pensar na forma da equação reduzida dessa reta, qual que é a forma reduzida? É y igual a mx, né? M vezes x, mais n, ok? Pode ser m vezes x, x vezes m, tanto faz. É porque, geralmente, quando a gente escreve, fica assim 4x, o número na frente da letra, né? Então, por isso que aqui eu estou colocando m vezes x, porque o m vai ser trocado aí por um valor numérico. Bom, se o coeficiente linear é 2, significa que o meu n aqui dessa equação, esse meu n aqui, ele vale 2. Então, eu já posso fazer essa substituição. Eu posso colocar y igual a mx mais 2. Ok? Falta saber o valor do m. Lembrando, eu quero escrever a equação reduzida. Então, vai ficar uma equação, vai ficar uma expressão algébrica mesmo, vai ficar um monte de letras. Não precisa se preocupar com isso. A gente não vai calcular nada para chegar no final a ter só um valor numérico. É para ficar uma expressão aqui. E o m, que é o coeficiente angular, ele a gente pode calcular de duas formas, né? Pode fazer a tangente do ângulo ou calculando usando aquela relaçãozinha que é as coordenadas do ponto, yb menos ya dividido por xb menos xa. No caso aqui, eu sei que o ângulo é 60 graus. Então, é só eu calcular a tangente de 60 graus. Como tangente de 60 graus é um valor tabelado, já é um valor fixo, o valor de todas as tangentes são fixas. Mas esse daqui é um valor comum, a gente não tem que fazer muito esforço. É só ir lá, ver qual que é o valor da tangente de 60 e problema resolvido. No caso, o valor da tangente de 60 é raiz de 3. Como o valor da tangente é raiz de 3, esse é o coeficiente angular, então eu termino de escrever a minha equação trocando o meu m pela raiz de 3. Isso vai ficar raiz de 3x mais 2. E essa daqui é a equação reduzida da reta. Beleza? Então, só isso, fácil, simples, porque eu sei o que é o coeficiente linear. Então, olhando na figura é fácil. E eu sei o que é o coeficiente angular. Sabendo o valor da tangente, fica fácil. Beleza? Vamos fazer mais um aqui, que eu quero falar mais uma coisinha com vocês. E aí eu quero falar da outra maneira que a gente pode chegar na equação reduzida. Tem muita gente que prefere fazer dessa outra maneira.
Nesse exemplo 3, eu quero a equação reduzida da reta, só que agora eu sei as coordenadas dos pontos A e B. Bom, como eu falei, eu quero fazer de uma outra forma com vocês. Qual que vai ser a outra forma que eu vou fazer? Eu vou calcular, na realidade, como se eu quisesse escrever a equação geral da reta. Como é que a gente fez isso nas aulas anteriores? A gente calculava o determinante, botava aqui a primeira coluna, coordenada x, 1 menos 2x, certo? A segunda coluna, coordenada y, 2, 5y, e a terceira repete com 1. Repete as duas primeiras colunas. Vou dar um espacinho aqui. E agora a gente vai multiplicando aqui na diagonal. 1 vezes 5 vezes 1, 5 positivo. 2 vezes 1 vezes x, 2x, também positivo. 1 vezes menos 2, 1 vezes menos 2, menos 2, vezes y, menos 2y. Lembrando que isso daqui tudo é igual a zero. E agora, ao contrário, a gente multiplica, mas no resultado final a gente troca o sinal, né? 2 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 4, como está ao contrário, mais 4. 1 vezes 1 vezes y, como está ao contrário, menos y. 1 vezes 5 vezes x, 5x, como está ao contrário, menos 5x. E agora a gente soma, diminui, faz o que dá para fazer aqui, sempre com termos semelhantes. Então, termo com x, termo com x. Menos 5 mais 2, menos 3x. Termo com y, termo com y. Menos 1y com menos 2y, menos 3y. E os números aqui sem letra, mais 4 com mais 5, mais 9, isso igual a zero. Só que essa daqui é a equação geral da reta. E o que eu quero é a equação reduzida. Como é que eu faço para chegar na equação reduzida usando a equação geral? É só eu deixar o y isolado. Então, tudo que não é y vai para o segundo membro. Vamos lá. Vamos fazer aqui do ladinho. Então, o menos 3y fica quieto aqui no canto dele, igual o menos 3x vai aparecer aqui mais 3x no segundo membro, e o mais 9 vai aparecer aqui menos 9. O y ainda não está isolado porque ele está sendo multiplicado por menos 3. Esse menos 3 que está multiplicando aparece aqui do outro lado, dividindo. Então, vai ser 3x dividido por menos 3, menos 9 dividido por menos 3, tá? Optei por colocar frações separadas só para facilitar aí, para vocês verem, mas se quisesse podia colocar tudo em um traço só. 3 dividido por menos 3 é menos 1, então menos 1x. Esse menos com esse menos aqui, né, porque vai ser menos 9 com menos 3, vai dar mais. 9 dividido por 3, 3. E aí chegamos na equação reduzida dessa reta. Então, dessa forma, que a gente já conhecia, já sabia como chegar na equação geral, eu posso, a partir da equação geral, chegar na equação reduzida da reta. Então, essa é a forma geral e essa é a forma reduzida, ok? Se quisesse fazer de outra forma, você poderia fazer de outra forma aqui também, sem problema nenhum. Você teria que calcular aí o valor do m, do coeficiente angular, e depois teria que calcular o valor do n, e aí você teria que chutar um ponto qualquer para poder achar o valor desse n. A gente pode estar fazendo isso daí em outros exemplos, ok? Então, fiz aí hoje com vocês, nessa segunda parte, a equação reduzida da reta de duas formas, tá? A forma principal que a gente viu na explicação, fizemos no exemplo 2, e uma forma alternativa, se vocês acharem melhor, que pode ser usada nessas situações,
para o exemplo 3, ok? Bom, vamos praticar, vamos tentar fazer alguns exercícios semelhantes aos exemplos que eu já fiz. Vão tentando fazer com base na explicação, mandando perguntas, dúvidas, comentários, sugestões. Bons estudos e até a nossa próxima aula.